Olá, estamos começando mais um TV Câmara do Recife Online e os vereadores discutiram ontem um projeto do Executivo que disciplina os gastos da Prefeitura e da Câmara com publicidade. O debate foi proposto pelo vereador André Regis. O projeto de lei que regulamenta os gastos com publicidade do Executivo e Legislativo foi aprovado em primeira e segunda votação. O vereador André Regis pediu para discutir e justificou o voto contrário da oposição. A Constituição Federal, ela estabelece, por exemplo, para a educação, 25% do orçamento municipal. 25%. Ou seja, para a gente educar todas as crianças, 25%. Para a publicidade, 1%. 1%, inclusive, na nossa lei orgânica. O que eu percebo aqui, vereador Heriberto Rafael, é de que o artigo 3º estabelece o seguinte. O artigo 2º da lei diz: os gastos com publicidade do município do Recife, incluindo os poderes executivo e legislativo, não poderão ultrapassar 1% da receita efetiva realizada no exercício anterior, excluídas as operações de crédito e as de transferências de capital. Parágrafo único. O valor gasto com publicidade, obedecido o limite estabelecido no CAPT, serão divididos na proporção de 90% para o Poder Executivo, englobando a administração direta e indireta, empresas, autarquia e fundações, e 10% para a Câmara Municipal do Recife. Artigo 3º, vereadora Aline Mariano. Não serão computados para apuração dos limites que trata o artigo 2º as despesas relativas à publicidade de quaisquer atos administrativos cuja obrigação decorra de lei, inclusive a publicação do Diário Oficial do município do Recife. Está fora, então, o Diário Oficial. 2. Campanhas de publicidade que objetivem a promoção do turismo do município do Recife, desde que aprovada pelo Conselho Municipal de Turismo. 3. Campanhas educativas nas áreas de saúde pública, saúde do trânsito, defesa e preservação ambiental e a preservação e violência em todas as suas formas. André Regis também falou sobre a emenda supressiva de autoria do vereador Raul Jugman. O líder da oposição, vereador Raul Jugman, vereador Antônio Luiz Neto, propôs uma emenda supressiva de todo o artigo 3º, para que o orçamento com publicidade ficasse restrito a 1%. Com o artigo 3º, não há mais limite com publicidade. Para turismo, basta que o Conselho Municipal de Turismo aprove, a Prefeitura da cidade do Recife pode gastar 1, 2, 3, 4. Eu acredito que isto é algo que não atende ao interesse público. De acordo com o parlamentar, era preciso um maior debate da matéria antes da votação. Eu acredito que a gente deveria ter mais tempo para discutir essa matéria. Inclusive, eu fiz a solicitação ao líder do governo para que a gente se debruçasse sobre o tema, porque este é um tema importante. Este é um tema que, uma vez a gente aprovando aqui, vereador Rogério de Luca, isso vai ter consequências, não apenas para essa gestão, mas para as próximas gestões. O vereador Aerto Luna explicou os percentuais informados no projeto de lei. A lei disciplinará os gastos com publicidade. No caso dos órgãos da administração direta, da indireta e da Câmara Municipal, cujas despesas não poderão ultrapassar 1% da receita efetiva realizada no exercício anterior, excluídas as operações de crédito e as transferências de capital. A questão é conceitual, o que é propaganda e o que é campanha. As campanhas estão fora desse. Então, ficou muito claro que a lei reza a questão de campanhas institucionais. As campanhas institucionais, sim, elas estão limitadas em 1%. Já as de turismo, que eu considero como investimento, não é gasto, é investimento para a nossa cidade, considero as campanhas educativas. Eu vou lhe dar só um exemplo. Se nós estivermos num teto de 90%, dentro desse 1%, e aparece uma campanha de vacinação ou de uma calamidade, se eu extrapolar isso, eu vou estar cometendo um crime de responsabilidade fiscal. E aí, como é que fica nessa situação? Então, fica exatamente as campanhas educativas fora desse limite de 1%. E a lei, sim, pelo contrário, ela é moralizadora, ela vem colocar um teto nessas campanhas institucionais. Já Carlos Gueiros ressaltou que a questão era de interpretação. É uma questão de interpretação. Eu tentei colocar ali, Vossa Excelência não entendeu a minha colocação,
E o que eu quero dizer é que eu concordo com Vossa Excelência que a lei maior, que é a lei orgânica, ela estabelece um teto máximo de 1%. E este projeto, ele está dizendo que essas três coisas que ele listou ali não são consideradas publicidade. É só isso que está dizendo o projeto. A lei orgânica diz que é 1% para publicidade. Publicidade é eu tornar público aquilo que eu fiz, olha, eu estou fazendo isso, aquilo outro. Ele está dizendo que quando eu fizer uma campanha de turismo, como Vossa Excelência mesmo concordou, que é um incremento do turismo, eu estou indo buscar receita para o município. Isso não é publicidade do município, é busca de melhoria da receita. Então, esses três que estão aí, ele está definindo que essas três coisas não são consideradas publicidade para efeito daquela limitação da lei. É por esta ótica que eu estou entendendo. E se Vossa Excelência fizer um esforçozinho, e para entender assim também, Vossa Excelência vai concordar que está perfeito. Na tribuna, Almi Fernando destacou o início da limpeza do canal do Rio Morno, no bairro de Nova Descoberta. Em dias de chuva, moradores da área sofrem com os alagamentos. O prefeito informou que a partir do dia 16 iniciaria-se a limpeza do canal do Rio Morno e, para nossa alegria, foi antecipado, já na sexta-feira, se iniciou a limpeza com máquinas lá no local, com caminhões retirando, e a gente espera que a empresa possa cumprir com o que for determinado pelo prefeito e fazer a limpeza daquela região, daquela área, porque tem sido um tormento para a população daquela região. Toda vez que chove, há alagamento, a água entra na casa das pessoas. Então, é importante essa limpeza. Eu estive lá hoje pela manhã, vi com os meus próprios olhos o início desse trabalho. O vereador Eurico Freire, também um lutador por essa causa, não só naquela região, mas também em todo o Recife, luta pelo rejuvenescimento, vamos dizer assim, pela manutenção desses rios que se transformaram em canal, que a gente espera que um dia eles possam voltar a ser rio. Então, foi importante. E a comunidade, com certeza, está agradecendo essa intervenção da Prefeitura. Jurandir Liberal propôs a ampliação do debate sobre a construção de telhados verdes no Recife. Eu acho que é uma ideia simpática, mas no momento de colocar em prática, bastante difícil. Até porque a maioria das edificações, elas são construídas, às vezes nem sequer utiliza-se de engenheiros profissionais habilitados. No caso particular, ela é estendida a edificações com 4 andares, a partir de 4 andares, que, consequentemente, ela exige uma responsabilidade técnica. A partir de 3 andares, exige uma responsabilidade técnica. No entanto, há um problema sério, que eu acho mais grave, é que a lei de uso e ocupação do solo, que é uma lei que precisa ser atualizada, até hoje não foi enviada essa casa, até para que a gente coloque alguns parâmetros que podiam fazer essa compensação. No entanto, a ideia que está sendo colocada foi uma ideia bastante bem elaborada e inexequível. Eu digo inexequível porque todos nós sabemos, quando se utiliza o teto verde, há um problema muito grande de vazamentos, etc., e que as pessoas se negam a manter esse teto verde. Eu tenho assistido, inclusive, edifícios que são apresentados e, após o habites, áreas que são consideradas áreas de jardim são transformadas por conta exatamente desse problema. Portanto, há necessidade que a gente não ajude a formular essa ideia num grande debate na casa. E aí eu queria colocar que a gente está à disposição para construir esse debate, como fizemos com os 2 projetos que foram enviados a essa casa, um que foi votado a semana passada, sobre a questão das condições climáticas do Recife, e um outro, que é o SMUP, que deverá ser votado o mais breve possível, que já está com parecer do vereador Raul Jugman. Portanto, eu peço ao líder do governo, ao vereador, aos vereadores que são da Comissão do Meio Ambiente e todos aqueles que são interessados na matéria, que a gente procure aprofundar esse debate, meu vereador Gilberto, aprofundar esse debate para que a gente não
aprove um projeto de forma assodada e que depois tenha que fazer emendas porque ele não se tornou executível. Portanto, essa é a nossa recomendação. E a Aline Mariano falou sobre a primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Mercados Públicos. O encontro será no próximo dia 6. Uma reclamação recorrente nos espaços visitados é a queda do movimento causado pela falta de locais onde estacionar os carros. Este é um ponto básico. Todos os centros de compras que se preze e que se deseja manter um bom movimento precisam oferecer opções de estacionamento. O Mercado Municipal de São Paulo, por exemplo, um dos principais e mais conhecidos do país, conta com acesso fácil de via de ônibus, metrô, leve e o antigo fura-filas, além de possuir um estacionamento com 300 vagas no sistema de Zona Azul. 22 vagas para estacionamentos para bicicletas e vasta oferta de estacionamentos particulares. Por que atitudes semelhantes desta natureza não podem ser adotadas nos mercados recifenses? O que nos falta? A organização do Mercado Municipal de São Paulo não é algo que tenha ligação com o tamanho da cidade. A diferença entre os mercados de lá e os mercados recifenses diz a respeito à falta de comprometimento e planejamento do poder público para valorizar esses pedaços da nossa história, do nosso povo e da nossa cultura. A limpeza, manutenção e conservação dos mercados também são um grande problema que afligem permissionários e clientes. Mesmo em espaços com grande potencial turístico, como o mercado de São José, o mau cheiro e a falta de cuidado são evidentes. Diante de tantos problemas, nossas perguntas continuam sem resposta. Queremos conhecer o plano de ação da Prefeitura para a recuperação dos mercados, o orçamento a ser destinado para a reforma e os prazos para execução e conclusão das obras. Saber se existe um projeto cultural e turístico para os mercados recifenses, qual o cronograma de ações de reordenamento do entorno e no interior dos mercados, e, acima de tudo, como funciona o planejamento da manutenção dos mercados. O Recife não pode mais esperar essas melhorias. Os mercados públicos são mais do que espaços de compra, são partes importantes da história e da cultura da cidade. E precisam ser valorizados urgentemente. É uma luta que vem se arrastando por diversas gestões, mas não iremos desistir. O Ministério Público se mostrou disposto a comprar esta briga conosco e acreditamos que a comissão possa trazer avanço nas negociações de melhorias. Estendo aos demais colegas, mesmo aqui, os que não integram a frente, o convite para participar da nossa reunião pública no dia 6 de maio. Todos são bem-vindos e toda contribuição é legítima e necessária. O programa de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo dia e até amanhã.